Marco Melo sou eu. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Maravilha, maravilha. Hoje, dia 12/9, 12 de setembro, estaremos aí fazendo uma live falando sobre recuperação, com muito bom humor, né? Com muita informação. Eu e Aguinaldo, meu querido amigo Aguinaldo, daqui a pouco ele vai estar aí na live também. E hoje falaremos de um tema que vocês votaram. Eu queria agradecer todo mundo que votou no tema. Hoje a gente vai falar sobre quarto passo. Porque todos temem o quarto passo. Essa que é a pegada do programa de hoje, né? Da live de hoje. Eu tô aguardando aqui o meu querido amigo Aguinaldo. Deixa eu já ver se eu acho ele aqui, se ele tá online. Oi, Vilma, seja bem-vinda. Tudo bem, querida? Tamo junto. Estamos aguardando aí o nosso amigo Aguinaldo. Legal. Tamo junto. Acenar para todo mundo que tá já dentro da live. Deixa eu ver se eu consigo ver uma coisa aqui. É. Ao vivo, duas pessoas. Maravilha. Legal, galera. Obrigado aí. Ó, acho que Aguinaldo já tá fazendo um pedido aqui. Ah, não. Galera, quando o Aguinaldo chegar, vamos falar sobre o tema de hoje, que é o temor ao quarto passo, né? E o quarto passo, como todos sabem, o enunciado, quem não sabe, é o seguinte: não procuramos nada. Fizemos um destemido e profundo inventário moral de nós mesmos. É essa que é a pegada. Cadê o nosso amigo? Aguinaldo, você mudou o seu perfil, é isso? Então vamos lá, Jagnaldo RM. Vamos lá. Acho que o Aguinaldo mudou o perfil dele. É sobre isso? Ô, companheiro, beleza aí? Boa noite, tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Deixa eu baixar Bacana. aqui. Agora que entrou lado a lado aqui, quer dizer, um em cima do outro, ficou menor para mim. E aí, irmãozão, você mudou o perfil, por isso que eu não tinha aceitado ainda, não tinha percebido que era você. Ah, mudou o perfil? Você mudou o seu nome, agora é J. Jagnaldo. Ah, é J. que eu Aguinaldo. mudei, é que eu mudei o telefone, aí tive que mudar algumas coisas ali, mas faz parte do processo. Tranquilo, tranquilo, eu só não sabia que era você. Boa noite, Mari. Tudo bem, querida? Mari de Campinas já tá aí dentro, já temos mais pessoas na live. E eu tava falando com a galera antes de você entrar, que o tema de hoje fala sobre o tal do temido. Nem sei por que ele é tão temido assim, nem deveria, né? Porque o quarto passo, por que todos temem o quarto passo? Esse é o tema do programa de hoje, aí, da nossa live de hoje, que foi votada por vocês aí, amigos e amigas que têm participado com a gente aí. A gente deixou uma enquete durante essas 2 últimas semanas e essa foi a mais votada aí, sobre o quarto passo. Fizemos um destemido e profundo inventário moral de nós mesmos. Chega aí, Aguinaldo, fala um pouco de quarto passo aí dentro do seu entendimento, por gentileza, meu querido. Bom, boa noite, né? Pessoal aí. Bacana a interação, né? Aquilo que a gente pediu, né? Sobre o que vocês querem conversar. Bom, primeiro, né? O que é 12 passos? Né? O que são 12 passos, né? Pode ser entendido como 12 etapas, 12 fases, né? 12, né? Por que é assim? Originalmente era seis passos, né? Por que não funcionou? Porque foi tirado do budismo, né? E daí um desses era honestidade absoluta, né? E quando o camarada tem uma deficiência com bebida alcoólica, com droga, e ele entra em recuperação, né? Os absolutos, eles são relativos. Por exemplo,
8 horas, é absoluto. Não é 1 para 8, nem 8 e 1, é 8 horas, é absoluto. Não tem negociação. E isso não funciona para uma pessoa que tem uma doença, uma ausência de saúde, né? Uma doença espiritual, né? Que é uma carência espiritual, é uma deficiência. Ela tem uma doença mental, né? A mente é inversa, né? E ela tem uma doença emocional, ela não tem a capacidade de amar, não tem, né? A si mesma, então não vai amar o mundo, não vai amar nada, né? Em questão de mãe, pai, seja lá o que for, né? Porque já encontrei situações que o indivíduo ele é órfão, né? Ele foi adotado, né? Então, sentimento de abandono, tudo isso gera, né? Muito bem. O que acontece quando você lê o livro azul dos narcóticos, né? Diz assim, isto resulta, né? Então, presume-se que um comportamento e uma atitude vai ter um resultado, né? Por exemplo, o indivíduo bebe, né? Normalmente, por pesquisa, quando você pergunta, né? Ninguém bebe para ficar bêbado, né? Ou às vezes bebe para ficar bêbado, mas não bebe para fazer bobagem, né? E acaba fazendo. Por quê? Porque aí entra dentro do programa o primeiro passo, né? Ele tem de admitir para ele que ele é impotente perante o álcool, que ele tinha perdido o domínio da vida, né? Então não é possível falar em quarto passo se não entender os 12 passos, né, o que são, né? E como é que eles funcionam na prática, né? Porque o indivíduo, quando ele está no alcoolismo, nas drogas, ele está seguindo um caminho. Ele está seguindo um caminho, certo? Está seguindo um caminho. Muito bem. A recuperação é um caminho totalmente inverso, certo? Totalmente inverso. Então, uma das coisas difíceis, né? Eu não gosto de entrar nesse tipo de assunto, porque é muito polêmico, né? Eu estudei também. Vamos supor que o indivíduo ele é um comunista, né? O comunismo, por primeira origem, é materialismo dialético. Então, vai argumentar que a matéria, né? Aí depois vem a destruição da família, a propriedade, né? Muito bem. Como é que o indivíduo vai poder entender isso quando ele para? Ele precisa de uma casa, né? Ele precisa de uma esposa, ele precisa acreditar num Deus como ele concebe. Então, para o ateu, existe espaço nos 12 passos. E um espaço que tem, o quarto passo pode ser praticado por um ateu. Isso que é sensacional, né? Só que, veja, quando você chega no primeiro passo, derrotado não questiona. Então, como é que é a etapa da prática do primeiro passo? Basta observar a vida do indivíduo quando ele chegou num grupo, né, uma irmandade de anônimos. Então, vamos ver o primeiro passo, né? Admito que eu sou impotente perante o álcool, que eu sou impotente perante as drogas, que eu sou impotente perante a dependência sexual, que eu sou impotente perante as emoções, como é o caso de neuróticos anônimos. Beleza, admitiu que é impotente. Admitiu. O próximo passo da admissão, porque são 3 fases para começar a recuperação. A admissão, né? Admissão, a aceitação e rendição. A admissão, a aceitação e rendição. Então o indivíduo admite, mas ele não aceita, ele não se rende, ele não avança no programa. Não tem como dar sequência no programa. Aí o programa é muito sábio quando ele fala assim, viemos, né, no plural, a acreditar que um poder superior poderia nos devolver a craseado sanidade. O poderia é condicional. Quer dizer que vai ter certas condições, é igual liberdade condicional, entendeu? Pô, o que é liberdade condicional? Você tem uma liberdade condicionada a certas limitações, certo? Tá, beleza. Aí nós vamos no terceiro passo. Quando você vê o terceiro passo, isso tudo para falar em 12 passos, né? A eficácia da prática do programa, né? Que foi estudado, que foi experimentado, né? Para que funcione para quem tem a deficiência da bebida alcoólica, do uso de drogas, enfim. Eu acho muito interessante o discurso dos neuróticos anônimos, que eles dizem assim, para neuróticos anônimos, neurótica é qualquer pessoa cujas emoções interferem em seu comportamento, em qualquer grau, em qualquer nível, segundo ela mesma o reconheça. Quer dizer, não sou eu que vou reconhecer no Marco, e não é o Marco que vai reconhecer no Aguinaldo. É o indivíduo olhando para si mesmo, não, eu tenho essa deficiência. Muito bem. Aí, para a percepção dessa deficiência, aonde que a gente tem de ir? Então, veja lá. Fizemos, num plural,
minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Veja que interessante. Além do fizemos, que já indica, né, no plural, né, o nós, aí no final, de nós mesmos. Então, começa com o fizemos, dá um ciclo e volta no nós mesmos. Muito bem. O que é a proposta desse quarto passo? Né? Por que ele é temido? Né? O próprio passo diz que a pessoa, quando fizer, ela vai enfrentar duas barreiras. Primeira barreira, o orgulho. Né? O que é o orgulho? É o autoconceito que eu tenho de mim mesmo. Né? Porque a doença tem o poder do auto-engano. Por isso que o princípio da recuperação é o auto-amor, é o auto-perdão. Primeiro eu tenho que ter amor por mim, eu tenho que ter preocupação por mim, né? Para daí eu poder... Você veja que interessante, quando chega nos neuróticos, o programa deles tem o seguinte discurso, né? Que a razão é o egoísmo. Depois, mais para frente, abre para o egocentrismo, que é a potencialização do egoísmo. Né? Quer dizer, o mundo gira em torno do meu umbigo. As minhas vontades têm que ser feitas. No caso do bêbado, porque ele é emocionalmente imaturo, é uma criança birrenta, se não faz a vontade dele, ele manipula, ele joga, né? E daí ele bebe. Não, eu bebo porque eu mereço, né? Ninguém me entende. No caso do adicto, já é uma coisa um pouco mais complexa, porque de repente, no fenômeno da tolerância, ele foi além, que não dá aquela coisa chamada do toque, né? Que para ficar tudo cor-de-rosa. Aí o camarada precisa de uma coisa mais forte, porque existe um fenômeno chamado tolerância. Precisa de doses cada vez maiores para conseguir o mesmo efeito, e daí vai se perdendo, né? O organismo, a parte mental, enfim. Bom, aí, qual que é a proposta na prática do quarto passo? Qual que é a prática? Né? É muito comum na cultura dos neuróticos, dos narcóticos, escrever passo. Né? Vamos escrever passo. Eu acho bacana o importante que para a cultura do país, que é uma cultura que não gosta de ler, né? A gente observa que parte se você fizer um levantamento, porque não tem estatística, você vai ver que a maior parte do público que está em Alcoólicos Anônimos, ou do público que está em Narcóticos Anônimos, é baixa escolaridade. Né? E aí procurar entender o significado das palavras, situação, o que não quer dizer que mesmo os que tenham curso superior não possam sofrer dessa doença. E aí, qual que é a proposta do quarto passo? Por que ele é temido? Porque ele vai me deixar, e não vai me deixar nem em carne viva, ele vai me deixar em esqueleto vivo, entendeu? Ele vai mostrar para mim, né? Porque quando faz esse quarto passo, existe uma grande libertação, porque não tem nada para fazer com o quarto passo. Não tem nada. O passo número 1 é a derrota, o 2 é a consciência de um poder superior para abrir a mente, para ter a saúde mental, a sanidade. O passo número 3, né, decidiu entregar a vida e a vontade aos cuidados de Deus na forma que eu concebe. Então, a concepção de Deus parte do indivíduo. Aquela ideia do Deus individual, do Napoleão Hill, quando ele fala nas leis do triunfo, que ele fala que várias pessoas religiosas podem criar o Espírito do Senhor, trazer o Espírito Santo, aquela coisa que a literatura DNA, né, Narcóticos, fala que o cara sai de uma sala e vai flutuando numa nuvem cor-de-rosa, né, achando que aquilo ali é espiritualidade. Aí na primeira esquina ele tem um contratempo, né, com a mãe, com o pai, alguém duvida, ele pega e pá! Né? Ou não vai nem direto para a biqueira, ele vai para o primeiro boteco que tem ali, que ele pensa, né? E isso é tudo o quê? Falta de quarto passo. Aí o que o quarto passo é? Né? Divisor de águas. Divisor de águas. Falam muito de Moisés, quando levantou o cajado e abriu o mar, né? Na verdade, há que se pensar, né, que Moisés passou 40 anos no deserto, entendeu? Aí ele passou 40 anos no deserto, né? Será que ele não sabia onde tinha maré, né? Às vezes você vai para a praia, você vê a maré baixa, no minuto a maré está alta, né? Aí vem aquela coisa fantasiosa, que ele levantou o cajado, abriu o mar vermelho. Não, se souber o local exato, de tempo, 40 anos, abaixa a maré, sobe. Então, é a mesma coisa o quarto passo. Às vezes o indivíduo está ali, não sabe o que precisa do quarto passo. Agora, a metodologia para fazer o quarto passo é escrever.
Ah, mas eu não sei escrever. Vai ter que aprender. Eu não falei que a recuperação é um caminho inverso? Né? O camarada, de repente, ele é torcedor, nada contra, pelo amor de Deus. Ele é torcedor fanático do Palmeiras. Vamos colocar um time a nível nacional. Ele tem que passar a torcer para o São Paulo. Porque se ele não conseguir administrar a emoção, né, do time perder, ele vai ter que mudar de time porque isso faz mal para ele. Mas isso não é definitivo. Desde quando o cara cria, no teu caso, quantos anos você está aí, cria uma certa armadura emocional, já tem, como é que diz o popular, como é que fala? Couro grosso, né? O cara já tem o couro grosso, ele já aguenta algumas coisas, ele já sabe como é que é a mecânica. Mas para quem está no começo, os primeiros 5 anos, né? O cara está ali buscando, né? Iniciando ali, calma, tem que ir com calma. Teu time vai ficar lá, né? Se você usar, você vai morrer, e teu time vai trocar de jogador e tá lá e vai muito bem, obrigado, né? Então, isso são coisas que você percebe no quarto passo. Aí o quarto passo vai falar o quê? O minucioso e destemido inventário moral. O camarada, ele confunde. Porque quando você avança para o passo 8 e o 9, fizemos uma relação das pessoas que tínhamos prejudicado. Bom, a primeira pessoa que eu mais prejudiquei foi eu mesmo. Beleza, já fiz uma reparação comigo, não usando, não bebendo hoje. Né? No caso da pessoa que tem essa deficiência. Tá, beleza. No 9, vai fazer a reparação direta, salva as pessoas, beleza. Se o cara não tem um quarto passo sólido, ele vai se perder. Ele não vai ter estrutura para chegar e fazer uma reparação, ele vai equivocar, ele não está preparado, porque o quarto passo, né? Fizemos minucioso e destemido inventário moral. O que é moral? É bons costumes. Então não adianta, por exemplo, eu chamar o Marco, né? Me perdoe usar você como exemplo, de médico. Não, vou chamar você de médico. Mas você não tem moral como médico para operar, porque você já matou pessoas. Você não tem moral, porque o que denuncia é a atitude, não são as palavras. Palavras a gente sabe que é atitude. Atitude comportamental, o cara não tem moral. Então, que moral que o camarada tem, né? Dizendo, nunca mais eu vou beber, e no outro dia chega bêbado. Que moral que o cara dizer, que moral que o cara tem, né? Não, mas eu só usava um bagzinho. E você vê a semana inteira o cara chapado. Então ele não tem moral, porque a palavra dele não condiz com a atitude. E isso é extremamente difícil. Até pessoas normais têm essa deficiência, é extremamente difícil. Por isso que tem que, muitas vezes, dentro do quarto passo, o que a pessoa percebe? Ela não deve se condenar pela língua. Vai falar? Vai falar, né? Porque pode ver, né? Você fala, aí você se torna. Tem até um ditado, você acha que deve conhecer, Marco, um ditado que diz assim: como é que é? Sou o senhor dos meus pensamentos e escravo das minhas palavras. Conhece? Conhece, claro. Então, tudo isso, o quarto passo vai mostrando para a pessoa dentro da... Então, o principiante, né? Porque o primeiro passo ele fala principiante de espírito mundano. Então, o quarto passo ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o quê? Fizemos minucioso. Fizemos minucioso. Daí ele fala, é destemido. Não pode ter temor. Não pode ter temor. Por que não pode ter temor? Porque aquilo que eu vou colocar no papel, eu já fiz. Eu posso, tem outra também que você deve conhecer, né? Como é que é? Não posso mudar o meu passado, mas no presente posso construir um novo futuro. Não sei se você conhece essa. Então, o quarto passo é exatamente esse jogo, entendeu? Então, aí, a partir de... Bom, como é que eu começo? Vamos colocar a idade atual. Vamos supor que o indivíduo tenha 40 anos. Aí ele faz 40, 30, 20, 10, 5, até onde alcançar a memória. Ou ele vem dos 5, 10, 15, 5, 7, 9, 11, até chegar à idade atual. Beleza. Nesse primeiro ensaio, não precisa nada, não precisa pergunta, não precisa ordem, simplesmente pegar um caderno com 200 páginas, 300 páginas, e começar a escrever.
O pensamento veio na cabeça, pode ser o pensamento mais insano, mais absurdo, coloca no papel, porque está muito bagunçado a cabeça, para poder fazer aquela coisa bonitinha, de pergunta, aquela historinha, aquele roteiro bonitinho. Não é um filme, cara, não é um filme. A vida do cara... Acaba sendo uma espécie de roteiro de um filme, no meu caso, de um filme de terror, quando eu retroajo para minha ativa, foi um filme de terror que eu tive que botar no papel. Eu acho muito importante, você falou só coisas importantes, amigo, e é bom que você vai despertando outras coisas que eu vou pensando enquanto você vai falando, isso que é legal dessa interatividade aqui da live. O quarto passo... Eu falei de filme de terror, né? O quarto passo, ele precisa... primeira coisa do quarto passo, vamos lá. Companheiros e companheiras que querem escrever o quarto passo. Sigilo absoluto. Você tem que ter garantia de que o seu quarto passo não vai ser lido por ninguém que você não permita. Então, esse negócio aí eu vou falar com as esposas, com as mães e com os papais... Pelo amor de Deus, deixe o quarto passo do menino em paz. Porque senão ele não vai conseguir ser destemido e muito menos profundo. Porque ele vai estar preocupado, por exemplo, com a traição que ele pode ter feito, com o roubo que ele pode ter feito na bolsa da mãe. Enfim, né, cara? Eu vou falar das minhas presepadas. Aconteceu tudo isso. E se eu não tiver garantia de que é um lugar sagrado, meu quarto passo, que ele vai ser mantido no mais absoluto sigilo, e se você realmente não consegue ter na sua casa aí um lugar onde você possa guardar esse cadernão que o Aguinaldo falou de 200 páginas, com a história da sua vida, inclusive do seu filme de terror, mas também a gente não é só filme de terror, a gente também é um romance, a gente é uma aventura, porque no quarto passo não é chicote, eu não estou ali só para sangrar, eu estou ali também para dar risada, eu estou ali também para conhecer as minhas virtudes. Então, quando eu boto o quarto passo no nível de eu pensar que é uma coisa que é só minha e eu só vou partilhar no quinto passo com alguém de confiança, eu consigo deslanchar nesse quarto passo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber para não temer o quarto passo é o sigilo absoluto que ele tem. Se você reparar, o passo 1, 2 e 3, conforme muito bem o Aguinaldo explicou aí, tem um outro aspecto interessante. Eu faço sozinho. 1, 2, 3 e o quarto também. É o último passo que eu vou fazer sozinho, entre aspas, sozinho. Sempre alicerçado com apadrinhamento, tá, gente? Quem não tem padrinho ou madrinha... Tá já cometendo o maior crime contra si mesmo e contra a sua própria recuperação. Mas quando eu quero dizer é que no enunciado desses 4 primeiros passos, não tem outro ser humano ainda. A partir do quinto passo, eu convido outro ser humano. Aí eu admito a mim, a Deus e a outro ser humano, a natureza exata das minhas falhas que eu achei lá no quarto passo. O quarto passo, o Aguinaldo falou muito bem, é uma bagunça, velho. Principalmente a primeira vez. É você pegar o guarda-roupa da sua vida, abrir ele e olhar tudo que tem lá dentro. E eu ainda não tenho a habilidade de rotular direito os sentimentos. O adicto, o alcoólico, o neurótico e o codependente, ele tem dificuldade em rotular, em saber se isso é raiva ou isso é ódio. Isso é amor ou isso é afago. Isso é aquilo ou isso é... É por isso que no quinto passo a gente convida um outro ser humano para me ajudar a ver o que eu vou poder descartar lá no sétimo passo e o que eu vou manter, virtudes e defeitos. Porque, olha... O programa não tem nada a ver com droga, viu? Nem com álcool, desculpa aí. Isso, o álcool e a droga foram sintomas. O verdadeiro buraco, o olho do furacão do quarto passo, são os defeitos de caráter. E no quarto passo é onde eu vou descobrir esses defeitos. Porque são esses próprios que atrapalharam a minha vida inteira. Não foi álcool e droga, gente. O álcool e droga é só sintoma. O problema é o meu caráter. E é por isso que o quarto passo, esse minucioso e destemido, como bem falou o Aguinaldo,
está falando de moral, está falando de bons costumes. Se você não for religioso e a parte espiritual for difícil para você, então em vez de você usar princípios espirituais, usa princípios éticos, princípios morais, que faz parte do quarto passo. O quarto passo eu vou descobrir os meus princípios. E aí eu vou também descobrir quando eu extrapolei os meus princípios como pessoa, a minha educação primordial, como eu fui educado, qual era a minha família, quais são os valores que eu tinha e que eu tive que romper em função do uso desenfreado de álcool e droga, ou simplesmente, no caso dos neuróticos, muitos dos neuróticos nem usaram droga. Eles romperam vários princípios morais e éticos dos seus valores pessoais por outros motivos que não são álcool e droga. Agora, quando a gente fala de quarto passo, eu anotei aqui, né? O temor do quarto passo, por quê que a gente tem medo? Porque eu não quero me conhecer. E aí, a doença, ela é um ser senciente dentro de mim, ela sabe tudo que eu sei, e ela só tem um objetivo, me matar. Esse é o objetivo de uma doença fatal, matar o hospedeiro. E aí ele vai fazer de tudo para me matar. E o jeito mais fácil de matar um adicto ou um alcoólico é fazer eles voltarem ao primeiro gole ou à primeira dose. Então, esse é o objetivo de uma doença fatal, matar. Então, eu preciso conhecer a doença, porque se eu não conheço a doença, eu estou dando poder para a doença. Ela me conhece, porque como eu bem falei, ela é senciente, ela sabe tudo que eu sei, ela sabe os mecanismos que vão me pegar, e ao mesmo tempo eu não conheço ela. O quarto passo é a melhor oportunidade de autoconhecimento e de conhecer os mecanismos do programa e da minha doença. É essencial que eu me conheça, porque se eu fizer isso aqui para o quarto passo, eu estou fazendo isso aqui para a doença. Venha, me mate. O que você acha disso, Aguinaldo? Veja bem. Por que eu falei num caderno de 200, 300 páginas? Né? Porque quando você pega um caderno, ele tem linhas, né? Se você optar, né, e tiver coragem de praticar o quarto passo, né? Então, porque é falado de destemido, né? E tem dois obstáculos. Eu falei ali, eu não sei se eu falei do segundo obstáculo. O primeiro obstáculo é o orgulho, que é o autoconceito de si mesmo. Né? O segundo obstáculo é o medo. Né? E por isso que quando você vê um dos instrumentos de recuperação é a oração da serenidade, quando ela diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Tá, aí já está mostrando, né, a aceitação e a derrota. Né? Tem que ter serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu não tenho poder para modificar, eu não posso, não tenho poder. E daí fala, veja que interessante, coragem. Quem é que precisa de coragem? O medroso. O medroso. Coragem, né? Para modificar modo de pensar, modo de agir, aquelas que eu posso. Daí a que conclusão que eu chego? Por economia, por inteligência, por experiência. É mais fácil, é mais prático, é mais rápido. Se eu quero que você mude, eu mudo a minha atitude com relação a você. Aí você muda. Mas se você não mudar, não importa. Quando iniciou a programação de 12 passos, o William Griffith Wilson, posso falar porque ele é falecido, William Griffith Wilson, ele teve um trabalho muito interessante e teve um médico chamado Dr. Silkworth que apoiou ele. O que era dito? Ele falou assim: eu abordei 12 pessoas e todas beberam. Primeiro ponto, o médico falou para ele, mas você percebeu que você não bebeu? Então aí cria a primeira estrutura para quem quer se manter abstêmio, né? Porque sobriedade é outra parte, é tratar com pessoas que tenham essa doença. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele falou assim, você está dando lição de moral. Veja que interessante. Então, não dê lição de moral, fale de você, para criar um método de identificação. Compreendeu?
Então, aí a primeira experiência que deu certo foi quando ele chegou para o Bill e o Bob, Robert Holbrook Jr., o doutor Bob, né, o Bill e o Bob. Ele chegou 11h15 da noite, né, ele estava na cidade, ele procurou, encontrou, ele chegou para o médico e disse assim, o médico olhou para ele assim, já é tarde, eu te dou 15 minutos. Aí ele falou assim, não, eu não vim aqui, eu vim aqui pedir ajuda. E daí ele começou a falar como ele bebia. Inclusive, ele guardava a garrafa de uísque dentro da caixa de descarga do banheiro. Né? Aí o Bob falou assim, mas eu sou assim. Eu sou assim. Eu me identifico assim. Né? E daí uma conversa que deveria durar 15 minutos, durou 5 horas. Por quê? Por causa do sentimento, ele começou a falar dele, olha, eu sinto isso. Outra coisa que você falou aí, né? Bom, vou fazer o quarto passo, né? Eu tenho sentimentos e tal. Claro que no começo, né, em função do sobressair da doença, o cara vai se sentir um lixo. Isso é perfeitamente normal. Agora, o que acontece é uma coisa chamada inversão mental. Então, quando o indivíduo tem que ter amor próprio, ele confunde. Quando ele faz uma história, porque é um processo de ressurreição, digamos assim, é um processo de autoencontro. Tá, beleza. Bom, agora, vamos lá. Como é que dá para ver isso? Né? Aí a gente avança, vamos avançar só um pouquinho, não vou falar muito, mas vamos centralizar no quarto passo. Ainda tem detalhes para falar sobre o quarto passo. Quando você chega no quinto passo, a primeira palavra do quinto passo, ela volta ao primeiro passo. Então, admitimos. Então, admitimos perante Deus. Isso o camarada faz com a maior tranquilidade numa religião. Admito para mim mesmo que eu sou um cocôzão, eu não estou bem, barará, bururu. Muito bem. Perante outro ser humano, né? Que é o famoso, o famigerado, né? O tal do padrinho, né? Mas aí fala outro ser humano. Então, tem que entender que a linha de apadrinhamento dentro de Anônimos não tem nada a ver com o quinto passo. Tem nada a ver. Porque a ideia, veja bem, o que eu acredito que é reabilitação ou recuperação? É o indivíduo ter a liberdade, a capacidade de autodiscernimento através da liberdade. Porque ele já teve liberdade. E ele abusou da liberdade. Agora ele tem que aprender a ter liberdade com responsabilidade. Então, o que é responsabilidade? É resposta de acordo com a sua habilidade. Então, ele tem que adquirir a habilidade para entender a resposta que ele está fazendo, pensar. Aí tá. Então, admitimos perante Deus, perante outro ser humano, perante nós mesmos. Aí entra em ação o quê? O orgulho mesmo. A natureza exata. Então, não é uma coisa da consciência, é uma natureza, é natural da pessoa. A minha natureza, eu sou um homem, né? Eu sou hétero, então a minha natureza ela é masculina, entre aspas, né? Uma coisa agressiva, eu falei isso, eu sou macho, entendeu? Né? Então, mas é a minha natureza. Aí, se o camarada tem a natureza mentirosa, né, fantasiosa, ele vai ter que adquirir a natureza de começar a parar de mentir, a parar de não fantasiar. Tudo que ele tem no processo, que nem você falou. Eu tenho sentimentos, eu não consigo identificar. Bom, a princípio, só vai identificar coisa ruim. Autopiedade, ressentimento. Por quê? Porque a doença está dominando o indivíduo. Quando começar a vir a saúde, ele vai começar a se perceber, aí ele vai entrar, né, admitimos perante Deus, perante a natureza exata das nossas falhas. É uma falha. Então, às vezes o camarada tem uma falha no caráter. Como eu disse, ele é prisioneiro das suas palavras. Você não é obrigado a falar, conhece essa? Mas você prometeu, você tem que cumprir. Ninguém pediu para você prometer. Por isso que nas Irmandades Anônimas, o que é? Eu não prometo nada para ninguém, eu não prometo a mim mesmo. Né? Existe a ideia de um lema extraordinário que é só por hoje, vivendo um dia de cada vez.
Porque, na verdade, é uma coisa muito sábia, porque tudo é um dia de cada vez. Só que com o tempo, para a mente do cara abrir, para ele entender, vivendo. Porque o dia de amanhã ele só existe na minha mente. O dia de ontem só existe na minha mente. Que conclusão que eu chego com isso? Que a guerra é aqui dentro. Interna. Eu comigo mesmo. Não é eu. Daí, se eu fico bravo com você, é porque você discorda de alguma coisa que, de repente, a minha experiência mostra que você possa estar errado. Ou se eu discordo de você em alguma coisa, é porque, de repente, a tua experiência mostra que eu estou errado. Entendeu? Por isso que o princípio fundamental é a harmonia. Então, tem que ter a unidade. Né? Bom, eu e o Marco, a gente discorda em que ponto? Não, eu penso que dessa maneira possa ser assim, muito interessante. E a tua experiência prática mostrou o que com isso? Não deu certo, então para mim não serve. Então, veja, quando você vê o capítulo 5 do grande livro dos Alcoólicos Anônimos, né? Como funciona. Então, porque tem vários indivíduos, né, que voltaram a usar a famosa recaída, né, porque o camarada não aprendeu a praticar os 12 passos. Então, se o Marcos hoje tem um sucesso, né, seja ele em que campo for, alguma coisa você está fazendo certo, dentro do que foi apresentado para você, que são os 12 passos. Talvez a mensagem, né? Mas no teu inconsciente, lá no teu coração, só você sabe, né, o sofrimento. Né? Porque uma das coisas que fala, que diz assim, tem um texto que fala bem assim, veteranos sóbrios em AA pagarão caro a superficialidade deste passo. Esse é um texto do 5º passo. Quer dizer, eu tenho medo de abrir meu coração para você e contar uma coisa íntima, que para mim, se eu falar para você, você vai dizer, nossa, mas era isso? Mas para mim, virou um gigante na minha mente. Porque eu mantive aquilo dentro de um conceito de vergonha, dentro de um conceito puritano, dentro de um conceito que possa ser. Pode falar. Culpa também, né, companheiro? Culpa. Porque agora a pergunta é, culpado de quê? Eu acho que a única serventia da culpa é gerar consciência do que eu fiz e depois arrependimento pelo que eu fiz. A partir do momento que eu identifiquei qual é o motivo que me gerou culpa, eu vou e descarto a culpa. Porque eu ficar alimentando essa culpa e essa vergonha, e é o que você falou, se eu ficar escondendo o meu 4º passo de um padrinho, não querer fazer direito o 5º passo, omitir grandes partes da minha vida, eu estou fazendo uma reserva que vai me fazer voltar a usar. Você falou uma coisa muito interessante, via de regra, as pessoas não querem saber a sua opinião. Elas querem a minha opinião falada pela sua boca. É isso que eu gostaria, né? Então, quando a gente vê divergências de opinião, isso dói muito na pessoa. E aí vem o rei bebê, esperneia, fecha o ouvido e fala lá, sabe? É muito interessante esses padrões infantilizados. E o alcoólico, o adicto, também o codependente e o neurótico, eles são muito emocionalmente infantilizados. Aliás, é uma característica, até está se falando hoje bastante, né, de inteligência emocional. A inteligência emocional é justamente essa evolução no sentir, né? Eu ser adulto no meu sentimento, nas minhas relações interpessoais, sejam elas quais forem, né? Você falou uma coisa muito interessante, né? Que o programa é no plural, né? E é no plural e os enunciados dos passos estão não só no plural, como no passado, né? E aí você fica... É importante, quando a gente vai fazer o trabalho de passos pessoal, a gente
inverter isso aí, botar em primeira pessoa e no presente. Ele está no plural e no passado porque a Irmandade como um todo já está recuperada, companheiros. É por isso que ela está no passado. O AA já está recuperado desde 1935, fiote. Então eles não têm que ficar que eu estou recuperando, não. A Irmandade como um todo já está recuperada. É por isso que é plural e é passado. Só que quando eu faço, eu prefiro botar na primeira pessoa do singular e no presente, porque senão fica parecendo que eu iria, poderia, já fui, já tô. Não tá bom, não. Mesmo porque é uma doença incurável, você não vai estar bom nunca, quando a gente está falando de alcoolismo, né? E outra coisa que você falou interessante, né? Da escrita de passos. O NA, Narcóticos Anônimos, realmente tem a escrita de todos os passos. Tem um guia ali, ó, aquele que está aqui, ó. Tem a escrita de todos os passos. 69 perguntas do primeiro e aí vai. Só que todas as irmandades de 12 passos, o quarto passo é o passo escrito. Em AA, o passo quarto é escrito, e em todas as outras irmandades. Algumas têm trabalhos de passos, outras não têm. Mas o quarto passo ele é sempre escrito. Então precisa ter todas essas diretrizes que a gente está falando aqui a respeito do quarto passo. E aí o Aguinaldo teve uma sacada que eu achei sensacional, da conexão entre o quarto, o oitavo e o nono passo. Por que que tem essa conexão? Porque é a partir do quarto passo que eu vou descobrir quais foram as pessoas a quem eu prejudiquei. Então tem gente que faz uma cerimonialista aí e queima o quarto passo. Pelo amor de Deus, não queimem seu quarto passo. Se você está com medo de alguém ler, tranca no cofre, mas guarda ele, porque se você continuar trabalhando o programa, você vai precisar dele para fazer a lista de pessoas a quem você prejudicou. Vai dar menos trabalho, porque você vai reler o quarto passo que você escreveu, e dali já vão sair vários nomezinhos da sua lista de reparações, para que você possa finalmente trabalhar as reparações em si. Eu não sugiro já começar a fazer reparação quando você ainda nem fez o quarto passo. Eu vejo muitos companheirinhos aí, pô, Marcão, fiz uma reparação da hora com a minha mãe. Eu falei, opa, oi, você nem escreveu o quarto passo ainda. Como você vai fazer uma reparação? Que nem você falou. O cara pode fazer a reparação e aí ele vai recair no dia seguinte. E aí ele vai cometer todos os erros que vão precisar com que ele vá fazer essa reparação de novo. Seja lá com quem for. Então eu acho que até chegar no nono passo tem toda uma maturidade do programa. Você precisa passar pelos passos. Eles foram feitos na ordem porque é para ser na ordem. Ele vai aumentando em grau de complexidade, assim que vai aumentando o meu entendimento dos 12 passos. Ó, a Leila está fazendo uma pergunta aqui, Aguinaldo. Pode falar um pouquinho do Rei Bebê, que se nega a se comportar como adulto? Esse livro é sensacional, Leila. Se você não leu o Rei Bebê, lá tem muito desses comportamentos infantilizados que nós temos, né? E eu não estou falando só de pessoas que têm dependência, não. Eu vejo muitos normóticos, como a gente brinca aqui, né? Pessoas que não tiveram problema com álcool nem com droga e nem se identificaram como neurótico, apesar de eu achar muito estranho alguém não se identificar como neurótico, dentro do que você acabou de falar, né, Aguinaldo? As emoções interferirem nos seus comportamentos em qualquer grau. Opa! Quem nunca, né? Então eu acho difícil a gente não se identificar. Assim como o neurótico, ele mesmo precisa admitir, isso também vale para a adicção. Eu, como profissional da área da dependência química, eu tenho alguns, digamos assim, eu tenho algumas ferramentas diagnósticas que eu consigo perceber se você é adicto. Mas eu, como adicto, dentro de uma Irmandade Anônima, eu jamais vou falar que você é adicto. Você que tem que falar se você é ou não adicto, alcoólico, neurótico, é da própria pessoa. Aguinaldo, quer responder essa pergunta da Leila aí? Antes de entrar no campo do Rei Bebê, a gente abre outro assunto. O Rei Bebê, ele é uma coisa mais detalhada do quarto passo. Agora veja, voltando a falar do quarto passo, para a gente esmiuçar bem. Carne moída, né? Carne moída. Veja, o quarto passo,
Você falou ali que não recomenda a pessoa queimar. Então, eu vou explicar para você, por isso que é interessante compreender o perfil da pessoa, né? A linha de raciocínio, e não pode ter uma linha única, né? A gente tem os 12 passos como linha mestre, como se fosse um esqueleto, né? Então, os 12 passos é o esqueleto. Aí, a partir do esqueleto, daí você começa a montar nervo, músculo, começa a montar a pele, montar o espírito humano. Beleza. Então, veja. Certa vez, é, eu sugeri a uma pessoa para ela escrever o quarto passo, certo? E eu mandei ela queimar, tá? Por que eu pedi para ela queimar? Porque aí a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, você pode fazer o quarto passo só da tua vida econômica, só da tua relação com a tua mãe. Você pode, lembra que eu falei? Minucioso. Então, você pode fazer um quarto passo só da tua vida sexual, né? Aí você faz um quarto passo, o primeiro. O que é que vai aparecer no primeiro quarto passo? Porque o quarto passo não é fazer uma vez. Não, não, não. O quarto passo depende do nível de doença, tem que fazer cada 3 meses, cada 6 meses, de repente fazer anualmente, 4 dias, para ver o que melhorou. Porque você falou aí muito inteligentemente, a doença ela está viva e dentro da pessoa que possui a doença, é óbvio, né? Aí, então, o quarto passo tem que pensar nisso, tá? Por que eu incentivei a pessoa a queimar? Porque ela estava com muita culpa, ela não conseguia analisar o sentimento. Então, aquele quarto passo, naquele momento, naquelas 300 páginas, era um monstro. Então, a partir do momento que queimou, eu passei a ideia para ela do quê? Ó, você está vendo? Teu passado são cinzas e você precisa ser igual a Fênix. Você tem que renascer das cinzas. Aí ela escreveu de novo, com menos culpa, com menos distorção dela mesma, sabe? Ela baixou bastante a soberba, a prepotência, a arrogância, o que ela pensava. Ela respondeu com muito mais humildade, com muito mais percepção de si mesma. Aí saiu uma coisa mais honesta, entendeu? Saiu uma coisa mais calma. Aí até pegar o quarto passo e colocar ele dentro das perguntas para começar a alinhar. Para daí de novo começar. Então, o verdadeiro quarto passo, que nem tem nos narcóticos, detalhadamente, né? Guia para estudar os passos, todos os passos. O verdadeiro quarto passo, primeiro, é uma baita de uma bagunça mental, uma cobrança emocional, uma inexistência espiritual. É uma verdadeira bagunça. Aí você tem que colocar. Você tem que catalogar. Eu trabalhei numa empresa, tinha que catalogar, né? Então você vai catalogar. Ou, por exemplo, você entrou num sebo. Você já deve ter entrado em sebo na tua vida. Adoro. Né? Ou livraria, né? Como dizem, rato de sebo. Você chega lá, os livros estão ou por ordem alfabética, ou por ordem de assunto. Olha, o senhor procura naquela prateleira. Então, o quarto passo é a mesma coisa. Agora, você imagina você entrar num sebo com 50 mil livros e tá tudo caindo no chão. Né? Aí você vai ter que pegar o livro, vou catalogar como. Às vezes eu chego em sebo, porque eu também sou rato de sebo, e pergunto, você tem esses livros catalogados? Ah, tenho. Não, o senhor vai ter que procurar, às vezes é servo menor, coisa e tal, porque tem vários servos aqui em Curitiba, e às vezes tem que são mais organizados, né? Às vezes você acha o mesmo livro por 10 reais, no outro servo um pouquinho mais conservado é 50 reais. Entendeu? Tá, independente do valor. Então, o quarto passo é colocar na minha mente a biblioteca, o armário, isso aqui é passado, pertence ao passado. Não, essa culpa não é minha, imputaram ela em mim, né? Essa responsabilidade, eu tenho que ser o provedor. Aí o que eu ganho? Um câncer na próstata. Pegou? Por causa da culpa, do mecanismo inconsciente. Então, o quarto passo, ele traz do inconsciente pro consciente para eu poder me enxergar. E o inconsciente, ele reage. Ele reage. Não, não, porque... E outra coisa que tem no quarto passo, eu tenho que renunciar às velhas críticas. Uma das frases que tem nos meus neuróticos é assim, falência das velhas estruturas.
Então, Uhum. entendeu? Toda a estrutura que eu acreditava, tal, falência. Aí eu tenho que. Sabe aquele médico que ele tem uma teoria favorita? E ele tem que demolir aquela teoria para dizer, puxa, eu estava errado. Então, essa é outra das razões do quarto passo. E todo mundo na Irmandade, do pessoal que participa, eles comentam, eu sei porque eu converso muito com o pessoal, eles comentam o quê? Não, quarto passo não. Então, ficou essa coisa assim, e daí o camarada trabalha, não, defeito de caráter, aquela pincelada. Não, hoje eu fiz uma reparação, que nem você falou da mãe, aquela pincelada. Aí vai lá leva uma mensagem de que está funcionando e coisa e tal, achando que tem o despertar espiritual, dá aquela pincelada, mas na verdade não tem o minucioso, minucioso. O que é minucioso? Numa investigação, isso é uma frase da série da série Archer, ele fala assim, numa investigação, os detalhes são toda a importância. Por isso que falo. Então, aí vai investigar, puxa, mas eu tenho essa coisa, né? Por exemplo, sofre rejeição sofre rejeição da mãe. Não consegue entender que é amar a mãe, mas a mãe abandona, a mãe é narcisista. O que acontece? Aí, como a mãe está viva, dá para fazer aquela investigação, como se quem não quer nada, que nem você falou, né? Mãe, quando eu estava na sua barriga, né? Isso é comprovado cientificamente, que o bebê sente. Quando eu estava na sua barriga, quando você me dá banho, você me fazia carinho, né? Aí a resposta da mãe vai remeter à memória. Não precisa perguntar essas coisas. Não precisa perguntar essas coisas. Significa o quê? Que de repente queria um menino, veio uma menina. Né? De repente não queria, de repente foi uma gravidez. Então, todos esses fatores, se a pessoa está viva, tem como fazer a pesquisa, né? Com muito jeitinho. Então eu tenho esse sentimento, mas é uma coisa que está no meu inconsciente, que eu tenho que trazer para o meu consciente. Eu existo, eu posso me auto-perdoar por eu ter essa incompreensão, eu posso ter esse auto-amor, porque eu não recebi isso da minha mãe, porque eu também preciso entender, através do segundo passo, que na situação da minha mãe, talvez eu tivesse o mesmo sentimento, agisse a mesma coisa. Então é todo um processo dentro do programa, é todo um processo. Com relação a esse livro, O Rei Bebê, ele é um livro que ele mostra as facetas do adicto. E é intitulado Rei Bebê exatamente por causa que, se ele for contrariado, né, o mundo desaba, porque ele é o Rei Bebê. Ele é o rei. Como é que age o rei no seu reinado? Né? Palavra absoluta. E como é que age o bebê? O bebê faz cacaca na fralda, né? O bebê não tem hora, o bebê não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Como é que é o comportamento de um bebê? Não tem noção do mundo. Então, esse livro, o título é sensacional a primeira vez que eu li. Se você quiser, eu não sei, eu não estou vendo muito bem aqui, mas eu acho. Não entendi? Ela falou que já leu. Então a ideia do RBB é exatamente isso. Né? A pergunta é assim, pode falar um pouco do Rei Bebê, que se nega a comportar como adulta. Como ela já leu, então ela tem conhecimento do conteúdo, e a negação é o principal sintoma, né? É a barreira, a aceitação total conduz à espiritualidade total. A negação de qualquer reserva, de qualquer... é o que impede a evolução emocional. A pessoa nega. Não porque ela queira, tá? Vamos lá. Não porque ela queira. Às vezes porque como é que eu vou dizer? É uma coisa que nós estamos descobrindo, conversando, que é do século 30. É para o ser humano do século 30. Tá? Nós estamos só no século 21. É uma coisa para daqui 900 anos, para daí a pessoa entender aperfeiçoamento do caráter, esse tipo de coisa para a gente, né? E eu me incluo, isso aí é troglodita espiritual. A gente não tem, a gente está ainda tateando ali. É a mesma coisa, a descoberta do programa é a mesma coisa do homem das cavernas e um astronauta. Se um encontrasse o outro, como é que seria? A temporalidade é imensa. Então, o programa em si, ele é físico, beleza. Ele é emocional, beleza. Ele é mental, beleza. Mas quando vai no quesito de espiritualidade, a gente tateia e não alcança, porque é muito elevado. Porque fala até do amor de Deus. Isso para o ser humano
É muito elevado. É um perdão total. Como diz o Livro Vermelho, as nações, as guerras, a choque de situações que a gente vê, situações controversas, né? Que no final das contas, né? Do ponto de vista do Criador, não era nada disso, não era para ser nada disso, era para ser uma coisa, mas infelizmente a humanidade está doente. Pode falar. Aguinaldo, tem um outro ponto que você falou que eu achei muito interessante. Você falou de trauma intrauterino. E esses traumas intrauterinos, eles moldam a personalidade da pessoa, só que sempre no nível subconsciente ou no nível inconsciente, que são duas etapas ou duas profundidades do inconsciente, né? E no Rei Bebê, ele fala de dois personagens interessantes. Um é o próprio Rei Bebê, que você muito bem falou, que vai espernear, que não tem a mínima noção, mas ele tem o poder absoluto. É isso que ele acha dentro da cabecinha adicta dele, né? Vamos lembrar disso. E a segunda personagem do Rei Bebê é a criança assustada. A criança assustada tem muito a ver com esses processos de traumas infantis, intrauterinos ou da primeira infância, aonde a gente, por exemplo, pode ter acontecido um pai mais violento ou uma mãe que batia e aquela criança assustada congelou no tempo e ela fica dentro da personalidade da pessoa. Tanto o Rei Bebê quanto a criança assustada, elas são componentes psicológicos dentro da pessoa. Daí, gerar adultos infantilizados emocionalmente. Porque o que precisa acontecer no processo até psicanalítico, né? Eu preciso conhecer tudo isso. O quarto passo é um excelente mecanismo psicanalítico, se você for ver. Eu estou realmente fazendo uma retrospectiva de toda a minha vida. Só que, terapeuticamente falando, eu preciso encontrar essas origens. Quando essa criança assustada foi gerada? Quando o Rei Bebê começou a espernear? Porque a partir do momento em que a criança normal, entre aspas, vai evoluindo, ela percebe que pessoas, lugares e coisas não sempre vão satisfazer os seus desejos infantis. E aí ela se conforma. E bola para frente e vai se desenvolvendo emocionalmente. O Rei Bebê não, ele para ali e ele exige que as coisas sejam do jeito dele. E quando ele não consegue, ele tem a raiva e essa raiva congela e pode gerar depressão, ansiedade. Você vê que hoje em dia o mundo está tão ansioso e tão deprimido por causa dessa repressão, né, que a gente fez com o nosso Rei Bebê e com a nossa criança assustada. O que a gente precisa fazer? Ter consciência disso, e o quarto passo é um excelente mecanismo para isso. E aí eu venho com aquela criancinha assustada, pego ela no colo e eu acolho ela, eu entendo ela, para que ela possa começar a crescer. E o Rei Bebê tem que tomar umas palmadinhas, porque ele precisa parar de querer reinar. Não dá para um homem de 40, 50, 60 anos espernear emocionalmente. Ele precisa evoluir. A gente precisa sair desse padrão infantilizado emocional. Então eu acho que, só para fechar o caso do Rei Bebê, ele se conecta completamente com o quarto passo. Porque é uma maneira de eu entender o meu Rei Bebê como doente emocional. O que você acha disso, Aguinaldo? O nascimento do Rei Bebê, ele não é isolado. Ele é um componente resultante de um pai problemático, de uma mãe problemática, entendeu? Lembra quando eu falei, rejeição intrauterina. Só que a mãe não se engravidou sozinha. Não, ela olhou para o céu e ficou grávida. Não, teve a participação. Por isso que fala, durante o ato sexual, né, o que o homem coloca na mulher durante a penetração? O seu sêmen, a sua semente. Aí o sêmen encontra o óvulo, começa o processo de multiplicação do corpo fisiológico. Beleza. Só que daí, naquele momento, o terreno fértil é o ventre. É o ventre. A mulher está recebendo, e o bebê está recebendo aquelas informações. Então, se a mulher emocionalmente sofreu um trauma, onde é que vai nascer a criança assustada? Né?
Se o pai, naquele momento, é um bêbado, as múltiplas personalidades do bêbado. Então, e a família disfuncional, ela não está só no caso do álcool e da droga. Né? Ela está, por exemplo, no adulto, que ele quer um carro de 5 milhões, porque ele, quando foi criança, nunca brincou com um carrinho. Né? Daí ele fica trocando de carro, ele não tem. Então, toda a estruturação do rei bebê, ele também é um trabalho com a mãe, com o pai. Eu já tive a oportunidade de fazer consultoria em grupos familiares, que, pasme você, tá? A mãe falou assim, porque em determinado momento não muda mais, não muda o comportamento, porque são muitos anos vivendo daquela maneira. Então a mãe falou assim, meu filho, ele casou com uma mulher que não presta. Eu só escutando. Meu filho não presta. Então agora tem uma menina do meu filho que eu estou cuidando, que é minha neta. A neta tem 12 anos. A esposa do meu filho também bebe. Só que ela bebe assim, mas é a bebedeira. Agora, o meu filho, coitado, né, ele já está no 8º internamento por causa dela, né? Ele é advogado, inteligentíssimo, né? E aí eu perguntei, quantos anos tem seu filho? Tem 52. Uma criança. 52 anos, uma criança. Entendeu? Mas você percebeu? Então, a mãe, o pai, a família não deixou ele crescer, certo? Eles cresceram como ele queria, sobre o manto sagrado da família doente, do pai protetivo, da mãe. Aí ele ousou casar, né? Ele ousou ter a sua liberdade, ousou fazer a sua prole, e a mãe doente, em alguma compensação, foi lá, se meteu, protegendo o filhinho com 52 anos. Não dá dó? Família totalmente adoecida, né, amigo? Então, aonde que está o problema? Aí vamos tratar o quê? Vamos tratar o adicto com 8 internamentos numa clínica caríssima? Aí, aquela história que eu falei uma vez e torno a repetir, dentro do 4º passo, certo? Porque a família também tem que fazer o seu 4º passo, dentro de 12 passos. Veja bem, olha lá, família leva o problema para onde? Para a escola, quando é adolescente, né? Família leva o problema para onde? Para a religião, né? O pastor manda fazer oração. Família leva o problema para a medicina, né? Mas a família não resolve o problema dela. Porque daí teve uma outra situação de uma médica. O esposo era médico. Ela teve um filho, ela abortou, certo? Bom, vamos pausar aí, nós já vamos voltar no assunto. Beleza, ela abortou. Aí, ela adotou o menino, certo? Esse menino tem problemas seríssimos com droga, certo? Já foi internado 6 vezes, né? Ele sabe que ele é filho adotivo, ele foi abandonado pela mãe, porque a mãe exercia a profissão da prostituição, certo? Ele sabe da atividade da mãe dela. Aonde que está todo o problema? Você está vendo? Então, como é que vamos tratar o rei bebê nesse caso? Como é que vamos tratar a mãe que cometeu um aborto e não trabalhou o trauma e foi adotar uma criança de uma outra situação? Como é que vamos tratar a mãe? Porque em que campo que ela foi se tornar uma prostituta? O que aconteceu com ela? Então, como você falou, aí quando você pega uma situação, ela não é isolada. Ela está todo num contexto interligado, até por questão genética, por questão hereditária. É um Deus nos acuda. Agora, o que o 4º passo, os 12 passos propõem? Que o indivíduo se resolva. Ele se resolve. A partir do momento que ele se resolve, só para encerrar a live, para não ficar muito extenso, vai cair naquela frase de São Francisco de Assis. Compreender mais que ser compreendido. Pois é dando que se recebe, né? E é perdoando que se é perdoado. Então, a partir do instante que tem o auto-perdão, a partir do instante que eu compreendo mais o outro, como eu me compreendo, começa a libertação. Agora, eu vou querer compreender o que está na cabeça do Marco, eu vou querer compreender por que o Marco usou, eu vou querer... Meu Deus do céu, eu posso traçar experiências paralelas e compreender, olha, os sentimentos são os mesmos. Né? Se for falar no sentimento de alegria, é o mesmo. Sentimento de abandono é o mesmo. Então, esse que é a grande conexão que faz todas as pessoas que têm esse problema igual. Que o núcleo central é o amor. É o amor. Sempre, sempre. É a cura, né? Sempre vai cair no amor.
É, adorei a pesquisa que você fez, né? Eu espero que tenha sido de proveito essa live. E, Eu gostei. e faz outra pesquisa lá, né? Talvez na próxima semana, eu estou vendo uma situação já para a próxima semana, talvez na próxima semana não aconteça a live, mas vamos ver. Eu tenho uma... Então, Mas o mais importante é que as pessoas coloquem lá, como fizeram, essa interação para a gente poder desenvolver o tema. Porque eu vim, eu não sei você, mas eu acredito que também, eu vim para essa live preparado para desenvolver o tema, porque a gente já sabia para onde ir. Porque para a gente também fica muito impositivo, muito assim, sabe? Então é bom fazer um negócio meio tranquilo, em harmonia, com identificação. Beleza? beleza, companheiro, muito obrigado aí pela sua presença, sempre muito satisfatória aí para nossa live, né? Seus conhecimentos são vastos, eu gosto muito do seu entendimento do quarto passo e dos passos, né? E como pessoa também, irmão, muito obrigado. Essa semana, então, eu vou colocar uma enquete com alguns temas para a gente votar. E vamos Isso. fazer dessa forma que é mais fácil para a galera do que propor simplesmente temas. Então, eu vou fazer um trabalho aí de enquete para a galera ir respondendo. Queria agradecer muito a presença de todos os companheiros e companheiras aí, principalmente Aguinaldo, meu querido. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até daqui a 15 dias, então. Um beijo no coração. Forte abraço. Forte abraço, irmão. Até mais. Valeu, Até mais. galera. Tchau, tchau.